Jesus está às portas. Vamos nos preparar. Vamos nos conscientizar e cuidar da nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, um culto desse, de adoração ao nosso Deus, é uma grande preparação para nós encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, não deixa de vir à casa do Senhor, que aqui nessa unidade, nesta comunhão, juntos, nós o adoramos e nos preparamos para o grande dia do Senhor. Amém? Vamos lá? Apocalipse 20, versículo 6. Eu estudei o texto inteiro. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Versículo 6. Bem-aventurado, é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem mesmo Espírito Santo de Deus nesta manhã. A tua palavra, Pai, ela é rica, ela é poderosa, ela tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é um Deus tão perfeito. O Senhor é um Deus que conhece a mente e o coração de cada um de nós, Pai. Que nesta manhã o teu Espírito possa fazer uma obra gloriosa. Ó Deus, aqueles que ainda não está alicerçado na tua palavra, que nesta manhã o Senhor fortalece, que o teu Espírito convence, ó Deus, a tua palavra nos nossos corações, Pai. Este mundo é passageiro, nós sabemos que nós temos a vida eterna e queremos reinar para sempre com o Senhor. Estamos aqui nesta terra, Pai, forasteiros de passagem, nos preparando para o grande dia do Senhor. Sede conosco, Senhor. Espírito Santo nos convence, nos fortalece, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento e revela o poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Diga graças a Deus, digam aleluia. Pode se assentar, queridos. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, fala do 1000 anos e a primeira ressurreição, não é? E a palavra de Deus diz aí no versículo 6, bem-aventurado, é santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Satanás vai ser preso por 1000 anos. O Senhor vai prender ele, depois nós reinaremos estes 1000 anos com o Senhor, depois o Senhor vai soltar ele, né? Mas nós não vamos ter parte na segunda morte, porque nós já estaremos já com o Senhor. Amém? Vamos lá. É muito importante ouvirmos mensagens sobre a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Essas mensagens visam nos preparar espiritualmente, pois quando Cristo voltar, devemos estar trabalhando fielmente no seu reino, revestido de toda a armadura de Deus, vigilantes quanto à nossa vida espiritual. Sabemos que a volta de Jesus virá de surpresa. A volta de Jesus virá
de surpresa para todos nós, salvo e não salvos. Presta atenção, nós vamos dividir a palavra de Deus aqui em tópicos, né? Nós vamos falar agora sobre a volta de Jesus, depois a ressurreição daqueles que são salvos, e depois nós vamos estar falando do arrebatamento da igreja. Então presta bastante atenção. Jesus virá de surpresa. Então, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar preparados, preocupados com a nossa vida espiritual. Eu fiquei tão aqui no coração, na mente, sobre esta mensagem, que eu sonhei a noite inteira sobre a volta de Jesus. E eu brigava com vocês, irmãos. Como eu sou briguenta espiritualmente, eu brigava com vocês, falava, igreja, pelo amor de Deus, acorda, Ele está às portas. E Jesus, e eu via Jesus naquele cavalão, o céu se abrindo. Eu acordei chorando, falei, igreja, por favor, família, por favor. Eu brigava com a minha família, eu brigava com a igreja, eu brigava na rua lá que eu moro. Irmãos, isso é o Espírito de Deus trabalhando em nós. Nós precisamos nos preocupar em adorar a Deus, se encher da sua palavra, se preparar, se preocupar como está o azeite, como está a unção do Espírito de Deus nas nossas vidas, porque Ele vai vir, nós temos que estar trabalhando fielmente, porque naquele dia, se você ler sobre o Armagedon, você vai ver, eu estudei ontem, você vai ver que o livro da vida vai ser aberto. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar também para estar diante de Deus, para ver como Deus é justo, como Deus é perfeito. Cada um vai receber o seu julgamento de tudo aquilo que nós fazemos. Quem está entendendo? Todos vão se apresentar diante de Deus. Naquele dia não tem escape. Por isso hoje eu tenho que me preparar. Nós temos que nos preparar. Você que não tem dado muita importância sobre a tua vida espiritual, o seu andar com Deus, o seu viver com Deus, começa a se preocupar, porque o livro vai ser aberto, e tudo que eu faço, tudo que você faz, vai estar escrito. Aí o Senhor vai julgar, porque Ele julga retamente. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele vai dizer, sabe por que você está indo para o lago do fogo? Porque você me negou, porque você não fez isso, porque você não perdoou, porque você não fez a minha obra, e aí por diante. Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus que vocês estão aqui, estão trabalhando para Jesus. Quem está trabalhando para o Senhor? Você que está aí quietinho, não faz nada, procura fazer, que naquele dia o livro se abrirá. Amém? Não era para falar isso, mas o Espírito Santo é que manda. Amém? Então, sabemos que a volta de Jesus virá de surpresa para todo mundo, salvo e não salvos. Então, meus pés espirituais, a minha vida espiritual tem que estar alicerçada na palavra, adorando, servindo ao Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Você que fica preocupado com muitas outras coisas, começa a se preocupar, Senhor, me enche do teu Espírito, me levanta, Senhor, me acorda espiritualmente. Muitos crentes estão dormindo espiritualmente. E naquele dia, Jesus aparecerá nas nuvens com grande poder e glória. E se você não estiver firmado nas promessas de Deus, na sua palavra, fazendo a vontade do Senhor, você não subirá. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Amém?
Vamos lá, vamos falar sobre a volta de Cristo, já estou falando. João 14, do 1 ao 3. Que o coração de Jesus falando para os discípulos, que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Aqui, antes de Jesus subir, Jesus estava ali, Jesus sempre tinha um particular com seus discípulos. E quando nós estamos aqui cultuando a Deus, o Senhor tem é um particular com Deus para nós. Vê se Deus está falando isso lá no mundo. Não, está falando aqui para nós, que somos igreja amada dEle. Somos filhos amados do Senhor. Então o Senhor está dizendo, olha, eu vou preparar lugar. Eu vou fazer uma morada para cada um de vocês. É necessário que eu vá. Não fique angustiado. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser enterrado, mas ao terceiro dia eu vou vencer a morte e vou voltar para o Pai. E eu indo para o Pai, voltando para o Pai, eu vou preparar lugar para cada um de vocês que crê, que caminha comigo, que faz a minha vontade, que anda fielmente na minha presença, que vive a minha palavra. Vocês vão ter uma morada eterna, vocês vão ter um lugar lindo e maravilhoso, e vocês estarão para sempre comigo, Jesus disse para os seus discípulos. Porque quando Jesus falou para os seus discípulos, bateu angústia, o senhor vai subir para a glória de novo, nós vamos ficar aqui sozinhos. Não, é necessário que eu vá, eu tenho que preparar lugar para vocês. É necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar só. Quem disse que vocês vão ficar só? Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, o meu poder, que vai dar força para vocês caminhar até a minha volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a promessa de Jesus que Ele voltará para buscar os seus. Quem é os seus? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que receberam Jesus, aqueles que passaram pelas águas, aqueles que andam no caminho, aqueles que obedecem, aqueles que praticam, aqueles que são fiéis, aqueles que são justos. É esse que Jesus vem buscar. É a sua noiva, a sua igreja. Diga, eu sou a noiva de Cristo, eu sou a igreja do Senhor Jesus. E Ele diz, vocês vão estar para sempre comigo. O diabo não vai mais ter poder sobre a tua vida. As lutas não vai mais ter poder sobre a sua vida. A enfermidade, as confusões, as batalhas, as guerras, o desânimo, a tristeza, isso não terá mais poder sobre a vida de cada um de vocês. No mundo tereis, vocês vão ter aflições, mas o meu Espírito está aí acompanhando vocês, dando força para vocês vencer. Mas a hora que eu trazer vocês para mim mesmo, aqui no céu, vocês vão orar para sempre comigo. Só alegria, adoração, louvor, não há lugar para tristeza, nem angústia, nada dessas coisas deste mundo. Quem está entendendo? Vale a pena servir a Jesus? Vale, irmãos? Mateus 26, 64. Vamos lá. Jesus dizendo de novo, olha, Jesus respondeu, é o Senhor mesmo que está dizendo, ele está falando isso para Pilatos, né? Está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui, antes dele ser crucificado, ele já estava dizendo para Pilatos, vocês estão aí, me leva para cá, no Sinédrio, e todo mundo gritando, crucifica, crucifica. Olha,
vocês vão ver o Filho do Homem, o Filho de Deus, recebendo pela nuvem de glória e sentado à direita do Pai. Perante Pilatos, Jesus fala já sobre a sua volta, sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Não é essa nuvem de vapor, não. É nuvem de glória. Amém, queridos? Mateus 24, 36 a 39. Aí nós estamos vendo a volta de Cristo, né? 24, do 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora, olha aí, como que ele vai vir de surpresa. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai Todo-Poderoso, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. 39? 39. E não receberam, até que veio e o levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós conhecemos essa passagem lá em Gênesis, que quando o povo estava corrupto, desobediente, fazendo coisas erradas, viraram as costas para o Senhor, e Deus falou assim: eu tenho que dar cabo nessa geração, porque não é possível. Esse povo não quer saber de Deus. Eu vou dar cabo nessa geração. E Deus olhou para a terra, olhou, procurou alguém, encontrou um velhinho, Noé. Chamou Noé e falou: Noé, eu quero que você construa uma arca. Deu as medidas, deu tudo como seria feito. Irmãos, presta atenção. Tudo que vamos fazer não é do nosso jeito, não é do nosso querer, não é da nossa vontade. Ah, eu quero assim, tem que ser assim. Não, tem que ser de acordo com a vontade de Deus, nas medidas de Deus. Quem está entendendo? É na medida do Senhor, não é a sua medida. A medida de Deus é santa, é justa e é perfeita. Você entende isso, queridos? Quem entende? Noé obedeceu e está lá martelando, martelando. E o povo zombava, o povo tirava sarro. O que é isso, Noé? Você está gagá, fazendo essa arca enorme aí? É ordem de Deus. Ah, você está gagá, velho. Nem era velho, é velho. Quem está entendendo? Zombava do coitadinho do servo do Senhor. A hora que a arca ficou pronta, Deus falou para Noé: coloca a bicharada aí, um casal de aves, de répteis, de tudo. Coloca aí dentro da arca. E Deus foi ordenando. Até os casais Deus ordenou. Não era o que Noé queria colocar, enviar lá dentro da arca, mas é o que Deus ordenou. Eu quero te dizer, na tua vida espiritual, é o que Deus ordena. Não é o que você quer, não é do seu jeito, não é da sua vontade. É a ordenança de Deus nas nossas vidas. É Deus que ordena a minha vida, é Deus que conduz a sua vida, é Deus que ordena a tua vida. O Senhor manda: vamos para a casa do Senhor cultuar. Como Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Ah, hoje eu não vou, não. Hoje eu vou. Vou lá para não sei aonde. Mas Deus está ordenando para adorar a Ele. Que Ele está voltando. Ele está ordenando que nós temos que nos preparar. Ele está às portas. Aí fica igual Noé lá lutando, e o povo zombando. Não, irmãos, nós temos que dar crédito à voz de Deus, nós temos que estar preparados para a glória do Senhor. E Noé entrou na arca, pôs tudo que Deus ordenou. Aí quem fechou a porta?
Não foi Noé. Deus por fora, ninguém sai, ninguém entra. A hora começou, e naquela época não vinha chuva das nuvens. A própria terra regava, a água regava da própria terra. Deixa eu dizer uma coisa. A hora que começou a cair os pingos de chuva, e Noé falou, vai vir um dilúvio. A hora que começou a cair os primeiros pingos de chuva do céu, o povo entrou em pânico e todo mundo esmurrando a arca, querendo entrar. E o Senhor diz, a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. E veio o dilúvio, só foi salvo a família de Noé. E pela família de Noé, Deus multiplicou. E hoje nós temos aí, gerações, nações, povos, línguas, mas nós precisamos se voltar para Deus. E ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus não deixou dia nem hora, mas ensinou, ele nos ensina que eu tenho que vigiar, a igreja tem que vigiar, tem que tomar cuidado, fazer as coisas certas, andar na linha certa, fazer o que é justo, amar, trabalhar para Jesus, perdoar, fazer a vontade do Pai e caminhar na sua palavra. Aí sim estaremos preparados para o grande dia do Senhor. E ele diz, vigia, estejam preparados, pois esse dia será surpreendente para toda a humanidade. Assim como foi lá com Noé, que o povo esmurrava a arca, por favor, Noé, nós queremos entrar. Ixi, não tem mais jeito. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, para que quando ele voltar, nós sejamos arrebatados, num piscar de olho, ao encontro do Senhor. A vida espiritual é coisa séria, não é brincadeira. Não é como troca de roupa. Não, irmãos. É um caminhar com sinceridade, com fidelidade a Deus. Você está servindo um Deus que vai abrir o livro da vida. Atos 1, do 9 a 11, bem rapidinho. Depois de ter visto Jesus, foi elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem que encobriu os seus olhos, ou dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Os discípulos obedeceram Jesus. Jesus falou, vamos todo mundo para Galileia, vamos. E quando Jesus, a ascensão de Jesus, quando Jesus começou a subir, aquela nuvem de glória começou a ocultar Jesus, eles ficaram lá olhando, meu Deus, o Senhor levou realmente Jesus a sentar à direita do Senhor, e nós estamos aqui, aí o anjo apareceu, 2 anjos, e diz aí, Galileus, Jesus está dizendo nesta manhã, igreja amada, povo santo, nação eleita, o que é que vocês estão olhando para o céu? Da mesma maneira que essa nuvem de glória ocultou Jesus e colocou ela à destra do Pai, esse mesmo Jesus voltará para buscar vocês. Poxa! Esse mesmo Jesus vai voltar para me buscar e buscar cada um de vocês. Oh, aleluia! Ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. Os anjos nos ensinam, da mesma forma que ele subiu, ele voltará das nuvens, nuvem de glória, para receber, para
atrair a sua igreja, o seu povo, a noiva dele, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga, eu vou subir, eu vou ser arrebatado, em nome de Jesus. Segunda parte, a ressurreição daqueles que são salvos. Vamos lá, Lucas 20, 34 a 36, rapidinho. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam e não se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Diga graças a Deus. Aqui a ressurreição dos salvos. A ressurreição dos salvos, sendo filhos de Deus, receberemos e seremos transformados em corpo celestial, como dos anjos. Nós vamos ser igual os anjos, irmãos, para habitar na cidade santa, porque a carne não entra. Sabe por que nós temos que ser transformados? Sabe, no piscar de olhos, nós vamos ser transformados em corpo de glória, igual ao dos anjos. Presta atenção. Sabe por que não entra essa carne no céu? Porque a carne, ela é maligna, ela faz tudo que é contrário à palavra. Nós que somos de Deus, é uma luta com a carne e o espírito, sim ou não? Jesus disse isso. É uma luta contra a carne e o espírito. Não quero fazer isso. E a carne está ali, faz. E o espírito não faz. Então é uma luta entre a carne e o espírito. E para nós entrarmos no céu, porque a carne é chorosa, a carne é ressentida, a carne tem raiva, a carne é isso e aquilo, não pode entrar no céu. Para nós entrarmos no céu, nós temos que estar revestidos, transformados em corpo de glória, em corpo celestial, igual ao dos anjos, para habitar na cidade santa, porque lá não entra sujeira, lá não entra maus pensamentos, lá não entra ruindade, lá não entra ranzinice, lá não entra nada. Lá entra pureza, louvor, adoração, vida santa, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. O corpo carnal é sujeito a ter fome, sede, doenças, dor, envelhecimento. O corpo carnal é tudo isso, não é? A gente tem dor, a gente fica doente, não é? Tem sede, fome, todas essas coisas. E o corpo celestial? O corpo celestial é corpo glorificado, sem doença, sem dor, sem envelhecimento. Corpo espiritual é perfeito, oh, aleluia, para a comunhão eterna com o Senhor. Por isso nós vamos ser transformados. Sabe, é um corpo perfeito e santo para entrar na terra santa e morar para sempre com o Senhor. Estes são os salvos. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Eis que lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Nós não vamos morrer. Nós vamos viver para sempre como o Senhor. Este corpo aqui vai se revestir da glória, da majestade de Deus. E essa carne, essas coisas vai cair tudo por terra. Nós vamos ser ressuscitados, transformados em corpo
celestial para reinar para sempre com o Senhor. A ressurreição, irmãos, é a vitória sobre a morte. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. Mesmo que nós morremos a carne, mas o Espírito continua vivo, eterno, em nome de Jesus, amém? Então, a ressurreição é a vitória sobre a morte. Todos nós seremos transformados, receberemos o corpo de glória imortal. Aí Jesus vai falar: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está você, ó morte? Aleluia! Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Jesus disse: aonde está você, ó morte? Porque quando ele ressuscitou, antes dele ressurgir, ele foi lá no inferno, brigou lá com Satanás, enfrentou Satanás e tomou a chave da vida, da vitória para a igreja de Jesus. Mesmo que nós morrer essa carne, mas o nosso espírito vai estar vivo. Aí o Senhor vai dizer: aonde está a morte sobre a minha noiva, sobre a minha igreja, sobre o meu povo? Tragada foi, aleluia! E Jesus ressuscitou, e nós ressuscitaremos para sempre com ele. Eu amo esse 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vamos lá. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, de quem vem a ordem, irmãos? Quem vem a ordem na tua vida? Senhor, né? A palavra. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção. Diga, irmão, acorda espiritualmente. Você está prestando atenção na palavra? Quem está prestando atenção na palavra? Diga graças a Deus. Presta atenção. A hora que Jesus aparecer nas nuvens com grande poder e glória. Sabe aquele teu parente que aceitou Jesus, mas morreu? Sabe a nossa família? Eu sou feliz porque eu fiz a oração com meu pai e minha mãe e eles aceitaram Jesus. E quando Jesus aparecer nas nuvens com grande poder e glória, sabe esses antequeridos que morreram com Cristo? O Senhor dará ordem: venha, eles vão ressuscitar primeiro ao encontro do Senhor. E nós, se estivermos vivos, depois da ressurreição dos mortos que morreram com Cristo, aí sim, o Senhor vai chamar a sua igreja que está viva ao encontro do Senhor, e nós seremos arrebatados. A trombeta soará lá de cima e o Senhor os chamará. Os que morreram com Cristo, que estão no paraíso, eles já estão gozando a vida eterna. Por isso que nós não precisamos chorar. Se as pessoas que morreram, aceitaram Jesus, morreram com Cristo, ele já está no gozo do Senhor ali, naquela tranquilidade, já sentindo o gozo da vida eterna. Estão ali no paraíso. Aqueles que morreram sem Cristo, está no Hades. Oi. Já está sentindo um pouco do tormento. Tenho que falar, irmãos. É duro, mas tenho que falar. Por isso que a gente tem que lutar para ganhar as almas para o Senhor Jesus. Não brincar com a vida espiritual. Então, aqueles que morreram com Cristo estão no paraíso, vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados em corpo de glória e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Dia lindo vai ser esse, irmãos. Dia maravilhoso vai ser o dia do arrebatamento. Diga para o irmão: dia glorioso, dia maravilhoso, dia tremendo está nos aguardando. Jesus está voltando e seremos arrebatados. Aleluia.
o arrebatamento da igreja, Mateus 24, do 40 ao 44. Já estou terminando. Então, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigie. Diga para o irmão, vigie, irmão, por favor. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44. Por isso, esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Vou brigar com vocês agora, igual briguei no sonho. Irmãos, 2 mulheres no moinho. Uma será levada, a outra deixada, porque uma aceitou Jesus, a outra não. 2 no campo, um será levado, o outro ficará, porque um aceitou Jesus e o outro não. Presta atenção. É uma comparação feita por Jesus. 2 no campo, 2 mulheres, um arrebatado e o outro ficou. Um convertido, o outro não. Um servindo a Deus e o outro não. Um justo e o outro injusto. Foram separados. Irmãos, que dor. Pensou? Você, sua casa, sua família, um é levado e o outro deixado. Nós temos que guerrear em favor das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos. No jejum de quinta-feira, toda quinta-feira nós oramos pela nossa casa, pelos nossos familiares. Eu digo, irmãos, ora pela tua família. Eu falo, a minha família é Resende e Tonésia. E ali a gente levanta um clamor: salva, Senhor, salva, alcance, por favor, Senhor. Quem está entendendo? Isso é muito doído, irmãos. Um vai e o outro fica. Um é justo, o outro é injusto. Um serve a Deus e o outro não serve. Um aceitou Jesus, o outro não. Vamos guerrear para que as pessoas sejam salvas. Jesus está voltando para nos arrebatar. A passagem bíblica enfatiza a necessidade da vigilância, pois a vinda é iminente e inesperada. É a hora que você menos esperar. Depois eu falo com a minha família, depois eu falo com A ou com B. Não, é agora. O nosso Deus é o Deus já. É agora que eu tenho que acordar. É agora que eu tenho que viver a palavra. É agora que eu tenho que fazer a obra de Deus. É agora que eu tenho que agradar o coração do Pai. Depois você vai querer fazer, a porta está aberta e você vai bater: Senhor, abra-nos. Aí Jesus vai falar: eu não vos conheço. Ah, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer: não te conheço. É aqui dentro, irmãos, tem que ser transformado. É aqui dentro, tem que ser mudado. É aqui dentro. Vida santa, vida justa, perfeita diante do Senhor. A negligência está distraindo, é muito perigoso. As pessoas se distraem por festa, por isso, por aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. Renuncie. Renuncie, igreja. Primeiro Deus. Primeiro Senhor. Diga: primeiro Senhor. Oh, meu Deus, vou brigar de novo.
Não se distrai na sua vida espiritual. Isso é perigoso. Talvez você está lá e ouvindo a música mundana em lugares incrédulos, lugares complicados. Jesus volta, você fica. Deus me livre queimar eternamente no lago do fogo. Hoje não se prega mais isso. As pessoas só pregam a mensagem disso, de aquilo, você vai ficar rico. Não, irmãos, nós temos que pregar a verdade, que é a verdade que liberta, é a verdade que vai levar para o céu. Se nós não estiver no centro da vontade de Deus, nós vamos queimar no lago do fogo. Eu tenho que falar a verdade. Sabe que Deus está falando comigo todos os dias? Eis que você vai fazer este povo herdar a vida eterna. Eu falo, meu Jesus, tem misericórdia de mim. Se nós não andarmos de acordo com a vontade de Deus, justo, perfeitos. Perfeito não tem ninguém, mas lutamos para obedecer a Deus. Deus está vendo o seu esforço. Deus vê a sua garra. Deus vê a sua determinação. Eu não quero ir para o lago do fogo eterno. O tempo é muito curto, senão não ia para a parábola de Rico e Lázaro, né? Então, as pessoas estão distraídas, isso é perigoso. Jesus alerta, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, aleluia, eu pus aqui um aleluia bem grande, aleluia, glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, Maranata. Bem forte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. De novo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Conserta a tua vida. Coloca a tua casa em ordem. Sai do pecado. Sai do pecado, sai do erro, sai das coisas erradas. Pratique a palavra, vive a palavra e vamos morar eternamente com o Senhor. Vamos lá, Jô? Músico, vocais, fica de pé na presença do Pai. Glória a Deus. Glória.